Uma notícia chocante aconteceu no exterior e não está sendo falada no Brasil por nenhum jornal, mas vocês vão saber o porquê. Uma juíza africana que atua na ONU, sim, uma juíza da ONU, ela é da Uganda, estava mantendo uma trabalhadora também da Uganda em condições de escravidão, onde ela não pagava salário, apreendeu o passaporte da jovem e a manteve trabalhando de graça debaixo da sua autoridade com a desculpa de que tem imunidade parlamentar. O que aconteceu nessa história é que essa mesma juíza estava estudando na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e em certo momento tudo que ela estava fazendo foi descoberto, o esquema foi denunciado e ela ainda assim tentou se desculpar dizendo que poderia fazer aquilo dada a condição dela. Como vocês podem ver aí, a notícia está em inglês porque os sites de notícia brasileiro não estão noticiando o que está acontecendo para vocês. Mas a situação é a seguinte: uma juíza das Nações Unidas foi condenada por forçar uma jovem a trabalhar como escrava. Os promotores disseram que Lydia Mugambi tirou vantagem de seu status sobre sua vítima, impedindo-a de manter um emprego estável e forçando-a a trabalhar como empregada doméstica e cuidar de crianças de graça, ou seja, trabalho escravo. Um homem de 49 anos, que também é juiz do Tribunal Superior de Uganda, foi considerado culpado de conspirar para facilitar a prática de uma violação da lei de imigração do Reino Unido, facilitando viagens com vistas à exploração, forçar alguém a trabalhar para conspirar e intimidar uma testemunha. Ela conspirou com o vice-alto-comissário da Uganda em Londres, John Leonard Mugerwa, para facilitar a entrada da jovem no Reino Unido. Ela será sentenciada no Tribunal da Coroa de Oxford em 2 de maio. Nas imagens divulgadas pela polícia Thames Valley, Mugambi apareceu chocada quando um policial disse que a estava prendendo sob a lei de escravidão moderna. Ela então teve uma conversa com o oficial na qual disse: "Sou juíza no meu país. Tenho até imunidade. Não sou criminosa." Ou seja, ela diz que no país dela, manter uma pessoa em condições de escravidão não é crime. Questionada sobre a necessidade de reafirmar que tinha imunidade, Mugambi disse ao oficial: "Sim, tenho um passaporte diplomático." A conversa terminou com o réu dizendo: "Vim aqui como estudante, não preciso que ninguém trabalhe para mim. Eu não fui com ela. Ela me convidou porque já estava trabalhando na minha casa antes. Ela me convidou", se referindo à vítima que estava sendo, nesse caso, usada como escrava. Mas ela, Mugambi, deixando claro, estava na condição de estudante no Reino Unido, enquanto estava conspirando com autoridades da Uganda e fazia ponte com o Reino Unido. Vejam aí o vídeo onde ela está sendo enquadrada e ela se justifica dizendo que tem imunidade para manter a escravidão. Unfortunately, I'm going to have to now arrest you on suspicion of keeping somebody in slavery and servitude under the Modern Slavery Act. So you don't have to say anything, but it may on your defence. If you do not mention my question, something which later on in court, Officer, anything you do say may be used as evidence. All right. Sorry? I am a judge in my country. I even have immunity. I am not a criminal. You've got immunity in this country? Yes. I have a diplomatic passport. You're a diplomat? Yes. So we'll need to see that then. Yes. And then we'll need to speak to the embassy if you are a diplomat. I came here as a student. I don't need to work for me. I didn't come with her. She asked me because she has worked at my home before. She asked me. É interessante que um vídeo desse deveria comover autoridades e jornalistas e artistas brasileiros, quando a escravidão já acabou há muito tempo, e isso deve ser abominado sem dúvidas por todas as pessoas hoje em dia. Mas até o momento, não houve qualquer manifestação de nenhum jornalista, nenhuma autoridade, nenhum artista brasileiro, onde eles não expressam qualquer indignação por uma pessoa dizer que manter escravos é um direito de alguém só por ele ou ela ter imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar não deve dar poderes a ninguém para manter escravos. Pergunto eu agora de forma respeitosa, principalmente aos jornalistas afrodescendentes brasileiros: será que isso não merece uma matéria um pouco mais detalhada e ser levado à população brasileira? Para que eles saibam que ainda existe, entre aspas, a escravidão legalizada, ou que algumas pessoas têm permissão para manter escravos na África, e que essas pessoas são africanas. Ouviram-se suspiros na galeria do público enquanto os vereditos eram dados, e o tribunal foi liberado, pois o réu parecia indisposto. Caroline Hogue KC, promotora, disse aos jurados durante o julgamento: Lydia Mugambi explorou e abusou de sua vítima, que o nome não é revelado aqui, aproveitando-se de sua falta de compreensão de seus direitos a um emprego devidamente remunerado e enganando-a quanto ao propósito de sua vinda ao Reino Unido. Ela alegou que Mugambi estava estudando para um doutorado em Direito na Universidade de Oxford. Havia conspirado com o vice-alto-comissário de Uganda, John Leonard Mugerwa,
para providenciar a vinda da jovem para o Reino Unido. Aqui vocês veem que há uma conspiração entre altas autoridades africanas para que esse tipo de prática se torne uma realidade. Claro que não são todos, deixando isso bem claro aqui, mas que a prática ainda existe. Os promotores disseram que a dupla participou de uma troca desonesta na qual o Sr. Mugero a providenciou para que o alto comissário da Uganda patrocinasse a entrada da mulher no Reino Unido. Em troca, Mugambi tenta falar com o juiz responsável pela ação legal na qual o Sr. Mugero foi nomeado segundo os jurados. Ela também foi considerada culpada de conspirar para intimidar a mulher, a retirar seu apoio à promotoria e para que as acusações contra ela fossem retiradas, ou seja, também coação contra a vítima que já estava vivendo sob ameaça e em condições de escravidão. Imunidade diplomática. O julgamento de Mugambi conclui que ela tinha a intenção de conseguir que alguém tornasse sua vida mais fácil e com o menor custo possível para ela. Ela negou ter forçado a jovem ugandense a fazer tarefas domésticas e disse que sempre a tratou com muito amor, cuidado e paciência. Muito amor, cuidado e paciência, sem salário, sem escolha e sem passaporte. Ou trabalha, ou seja, escravidão. A jovem que Mugambi enganou para vir ao Reino Unido, que não pode ser identificada, disse ao tribunal anteriormente que sentia solitária e presa depois que suas horas de trabalho foram limitadas. De acordo com a página do perfil na ONU, Mugambi foi nomeada para a lista judicial do órgão em maio de 2023, 3 meses depois que a polícia foi chamada ao seu endereço em Oxfordshire. O comandante da polícia de Thames Valley, em Oxford, superintendente-chefe Ben Clark, disse: Lydia Mugambi é uma advogada extremamente qualificada, juíza do Tribunal Superior de Uganda e juíza do Tribunal Criminal da ONU. Ou seja, uma alta autoridade, uma pessoa que deveria lutar pela liberdade e contra a escravidão dos africanos, é uma das pessoas que pratica e ainda articula com outras altas autoridades para que isso não seja visto como crime, mas como um direito para as pessoas que tenham, no mínimo, imunidade parlamentar. Qualquer imunidade que Mugambi pudesse ter desfrutado como juíza da ONU foi dispensada pelo gabinete do secretário-geral das Nações Unidas. Em outras palavras, ela se complicou e as autoridades estão vendo qual o melhor caminho de condená-la e de dar alguma punição, mas até o momento não se está vendo o mesmo peso nesse julgamento como se fosse uma pessoa de um outro país, que não fosse um país africano. Porém, se deixa claro que na África as coisas acontecem muito diferente daquilo que é pregado no Brasil. E talvez por isso essa notícia não tenha chegado no Brasil, o que eu considero grave, já que é um assunto bastante delicado de interesse público e também que ajudaria a acabar de uma vez por todas com a escravidão. Escravidão essa que ainda acontece, infelizmente, em muitos lugares, em muitos países africanos. Não somente com milícias ou pessoas de pouca importância, mas a prática está na alta esfera e com grandes articulações. Espero que algum jornalista brasileiro dê essa notícia aos brasileiros, porque se não fizer, é mais uma prova de que falta seriedade e empenho do jornalismo para com esse assunto de escravidão.